Glória a Deus, eu agradeço pela oração, pela concordância dos nossos irmãos que estão unidos no só Espírito desse lugar. Hoje eu estava um pouco ansioso, eu confesso, glória a Deus. Mas Jesus, Ele nos ensina, né, que nós não devemos andar ansioso por coisa alguma. E eu estava ansioso justamente por causa da mensagem que eu poderia trazer hoje. E Deus, Ele me impulsionou, inclinou meu coração para que eu escolhesse uma passagem que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, a partir do versículo 1. E daí, dessa mensagem de Paulo aos Tessalonicenses, no qual Paulo se preocupava, porque Paulo evangelizou aquele povo de Tessalônica. Ele tinha cuidado daquele povo e ele queria que todas as igrejas, todo o povo de Deus, crescesse no crescimento de Deus, porque a palavra de Deus declara: um é o que planta, o outro é o que rega, mas Deus dá o crescimento. Glória a Deus. E o apóstolo Paulo, ele estava um pouco ansioso, assim como eu também estava, pelo fato de não saber como se encontrava aquele povo, o qual ele levou a mensagem e declarou o Evangelho. Ele estava ansioso e ele queria ir lá, ele queria saber, ele queria ter notícias daquele povo para que ele pudesse se alegrar. E ele temia que aquele povo fosse tentado de tal maneira que perdesse a fé no nome de Jesus. Glória a Deus, né? E o apóstolo Paulo, e eu hoje, né, ansioso, preocupado, mas meia hora antes de fechar o estabelecimento, Deus impulsionou meu coração para que eu buscasse alguns versículos que pudesse concordar e confirmar isso que o apóstolo Paulo estava vivendo, para confirmar isso que o apóstolo Paulo estava compartilhando. E outros versículos eles endossam e eles confirmam e afirmam o que Paulo sentia. E tudo que nós necessitamos, Deus, Ele tem resposta, tem solução, tem um tempo e um modo. A palavra de Deus fala que para tudo há o tempo e o modo. O tempo e o modo é de Deus. Glória a Deus. E ali o apóstolo Paulo, ele declara: por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas. Então, o apóstolo Paulo, ele está declarando que ele não aguentava mais de ansiedade para que ele pudesse ter alguma notícia a respeito daquele povo que ele evangelizou. E assim devemos ser nós. Deus tem que despertar em nós, no nosso coração, o desejo daquelas pessoas que são novos na fé, pessoas que são recém-convertidos. Nós tenhamos a ansiedade de saber como aquelas pessoas andam espiritualmente. Então o apóstolo Paulo, ele tinha essa preocupação, e ele não podendo esperar mais, ele achou por bem ficar sozinho em Atenas, porque ele disse que ia ficar sozinho em Atenas, porque ele não queria mais ajuda, porque ele sabia em quem ele confia. Ele declarava que ele achou por bem ficar só em Atenas. E Atenas era um lugar de muito misticismo, de muitos deuses, um lugar onde prevalecia a sabedoria humana. A Bíblia fala assim que os gregos, eles buscam sabedoria, e os judeus, eles buscam sinal. E ali em Atenas, Paulo caminhando, ele viu vários altares a vários deuses, e um altar no qual ele viu estava escrito ao Deus desconhecido. E Paulo fala: esse Deus, a quem pode dizer isso que não conhecei, é o Deus que criou os céus e a terra. É dele que eu estou falando e é dele que estou declarando. Então Paulo, ele ficou só em Atenas, e foi
nesse lugar que Paulo combateu contra as feiticeiras, contra os demônios, porque aquele lugar era um lugar muito idólatra. E Paulo, ele declara isso, e em Salmo 94, versículo 19, tem algo que fala a respeito disso que estava se passando no coração de Paulo. Essa palavra diz: na multidão dos meus pensamentos dentro de mim, as tuas consolações recrearam a minha alma. Então o apóstolo Paulo, ele, para se consolar, para poder ele ter alguma esperança, ele precisou ficar só e mandar Timóteo para que pudesse ter notícias daquele povo que ele tinha evangelizado, para ver como se comportava, como estava o crescimento daquele povo que passou a conhecer Deus e passou a viver o evangelho, e eles estavam na mão de Deus. Na verdade, Paulo estava com muitos pensamentos conturbados no seu coração, sem saber notícia, porque hoje é muito fácil saber notícia de alguém. Hoje nós temos meios de comunicação que são muito rápidos, como a internet, né? Mas naquele tempo era através de algum mensageiro ou alguma carta que viesse, e aquilo fazia com que Paulo ficasse conturbado em seu coração, com medo de que aquele povo tivesse se tentado, ou chegasse algum louco devorador que anunciasse outro evangelho que o apóstolo Paulo não tinha anunciado. Então, na multidão dos meus pensamentos dentro de mim, então Paulo, muitos pensamentos perturbavam a mente de Paulo a respeito de como aquele povo estaria. Mas as consolações de Deus, ela conforta o coração do homem. Então Paulo disse: eu enviarei Timóteo, cooperador e ministro da palavra de Deus, para que possa ir até aquele povo, saber como eles estão e consolar eles com as palavras da fé e renovar as suas esperanças, porque Paulo também tinha passado por muitas tribulações e perseguições naquele lugar. E muitos que contemplavam Paulo ficavam preocupados, dizendo: como pode alguém declarar um caminho tão bom, de tanto amor, e ser tão perseguido? E Paulo queria deixar claro para aqueles irmãos que é necessário passar por muitas tribulações. A palavra de Deus fala que é por meio de muitas tribulações que é necessário alcançar o reino de Deus. Glória a Deus. E continuando, em Tessalonicenses capítulo 3, versículo 2, o apóstolo Paulo, ele fala: enviamos Timóteo. Então ele estava ansioso, preocupado, com muitos pensamentos que conturbavam seu estado de espírito. Ele enviou a Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé. Então, Paulo estava preocupado a respeito do que aqueles irmãos estavam sabendo a respeito de Paulo, como Paulo estava sofrendo, como estava sendo injustiçado e perseguido. E Paulo manda Timóteo, homem, cooperador do Evangelho de Cristo e ministro de Deus, para confortar, porque Timóteo também tinha as características do poder do Espírito Santo, pois ele era um experimentado na palavra. Glória a Deus. E ali vai Timóteo para confortar o coração daqueles que estavam atônitos, desesperados, tristes, atribulados, e exortar é ensinar e também corrigir, né? Glória a Deus. E aqui no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 2, declara que Cristo, né,
ele declara isso aqui, que olhando para Jesus, quando você olha para Jesus, você não vai olhar para Jesus só como um abençoador, mas você vai olhar para Jesus como uma referência a ser seguido e a ser imitado, como fala o apóstolo Paulo: sejais meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E Hebreus ele fala, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Então Jesus é alguém que ele tem autonomia sobre a fé, e ele consumou essa fé, dando a sua vida na cruz. Ele é autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que ele estava proposto, suportou a cruz. Então, vejam só, ele quer dizer que Jesus sabia a glória que esperava ele nos céus. Ele já tinha convicção e certeza da glória que pertencia a ele no céu. Jesus veio à terra, nasceu como homem, precisou aprender a obedecer. A palavra de Deus fala que ele aprendeu a obediência pelo sofrimento. Então Jesus sofreu, e pelo sofrimento ele aprendeu a obedecer. Então, o qual, pelo gozo que ele estava proposto, suportou a cruz. Ele sabia que grande era a glória. É como o Netinho estava comentando aqui, disse assim: o gozo que em nós há de ser revelado é muito maior do que todas as tribulações e sofrimentos que nós podemos passar na terra. O apóstolo Paulo fala que a glória que em nós há de ser revelada não é para se comparar com as tribulações que nós sofremos aqui, e as perseguições e os sofrimentos, que a glória é muito mais sobressalente. Então ele fala, o gozo que ele estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta. Quer dizer, ele não se importou se estavam o afrontando, se estavam o desrespeitando, se estavam o injuriando, se estavam o acusando. Ele suportou, ele desprezou a afronta. Ele não levou em consideração a afronta, ele desprezou a afronta, sabendo que há algo muito poderoso. A palavra de Deus fala que ele verá o fruto do seu trabalho e se alegrará. Jesus hoje está alegre com o fruto do trabalho, sabia? Desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Glória a Deus. Está lá sentado à destra do trono de Deus. Aleluia. Então, em Tessalonicenses, continuando no capítulo 3, versículo 3, ele fala: para que ninguém se comova por essas tribulações. Então Paulo estava passando por tribulações e estava com medo que os irmãos ficassem comovidos, que aquilo trouxesse medo aos irmãos, que aquilo trouxesse insegurança aos irmãos. Ele disse: para que ninguém se comove por essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isso fomos ordenados. Então ali fala que Jesus suportou a afronta, e para isso ele nos ordenou. Ele falou: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci, glória a Deus. Então nós temos que passar essa tribulação. É necessário que nós estejamos maduros, conscientes e preparados para o que há de vir. Pois a Bíblia fala que muitos serão lançados nas prisões para ser tentados. E Paulo, sabendo que isso podia acontecer, ele temia que a fé dos irmãos desfalecesse. Então, para que ninguém se comove por essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Quer dizer, Paulo, se nós fomos ordenados, Deus deu ordem para que nós pudéssemos suportar e passar pelas tribulações. Glória a Deus, né? Aleluia. Pois, estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Então quer dizer, Paulo diz assim: na verdade, eu declarei, falei e revelei a vocês que eu passaria por muitas tribulações, e eu seria afligido. Eu disse a vocês, eu revelei, o Espírito Santo de Deus revelou a Paulo, e Paulo revelou isso aos irmãos, para que quando se cumprisse, não temessem, para que quando se cumprisse, soubessem que é Deus que está no controle. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, aqui em João capítulo 14, 1,
Jesus declara, né, irmãos, que eles foram afligidos, né? Mas ele disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou ter ele, vou preparar um lugar. Ele fala, responde Jesus: tu darás a tua vida por mim? Quando Pedro disse que daria a vida, na verdade é que o galo não cantará enquanto não tiveres negado 3 vezes. Então ele fala: não se turbe o vosso coração, crede em mim. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, né? Porque eu venci, vós vencereis. Então Jesus, ele declara que nós passaremos por aflições. Não se turbe o vosso coração, crede em mim, que ele também faz. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Nós temos que ter ânimo. Qual o bom ânimo? O bom ânimo de saber, irmãos, que assim como Jesus sofreu por nós, nós também estamos contribuindo de alguma maneira, sofrendo por ele. Glória a Deus. Então sofrer por Jesus é um motivo de ânimo, é para você se alegrar e dizer assim: eu estou sendo digno de sofrer pelo nome de Jesus. Glória a Deus. Deus está te dando força, capacidade de suportar o sofrimento por Jesus. Glória a Deus. O apóstolo João e Pedro, quando eles foram presos por causa da cura de um homem e foram açoitados, levaram chicotadas, a palavra fala que Pedro se alegrou por achar digno de sofrer por causa do nome de Jesus. Glória a Deus. Então, sofrer por Jesus é uma questão de se animar, de se alegrar. Amém. Já imaginou a alegria de Jesus vendo que você tem prazer de sofrer por causa do seu nome? Assim como ele teve o prazer de sofrer para que ele pudesse te preparar no lugar do céu. Glória a Deus. Então, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 4, ele declara: porque agora vivemos, pois estando ainda convosco, nos predizíamos, né, que havíamos de ser afligidos. Quer dizer, ele passou por essa aflição. E em Amós, capítulo 3, versículo 7, veja o que é que o profeta declara: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Glória a Deus. Então veja só que Deus revelou a Paulo que ele passaria por todas aquelas coisas. E Paulo, consequentemente, também revelou aos irmãos que passaria por tribulações e seria afligido, e que os irmãos não perdessem o ânimo, assim como Jesus falou: mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Não tereis aflições, mas tem bom ânimo. Glória a Deus. Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos, os seus servos, os profetas. Glória a Deus. Então, continuando lá em 1 Tessalonicenses, ele fala: pois ainda estamos convosco, né, como os dizíamos. Ele falou, né, que havíamos de se afligir. Ele declarou, ele revelou, irmão: como sucedeis e vós o sabeis. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei saber da vossa fé. Quer dizer, Paulo mandou saber para ver como era que os irmãos estavam alicerçados na fé em Cristo, na fé do Evangelho, na fé da promessa de Deus, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, veja o que aqui Jesus fala para a igreja e para o povo de Deus: nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Para que ele vai lançar os servos de Deus na prisão? Para que sejais tentados. Glória a Deus. Então Paulo diz: assim como eu fui afligido, perseguido em Atenas, eu temo que alguns de vós, sendo tentados, percam a fé e o nosso trabalho seja inútil, porque
a palavra declara que muitos serão lançados em prisões, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Glória a Deus. Aleluia. Então, declarando ainda em 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo vai revelando esses fatos. Portanto, não podemos também esperar mais uma Deus, sabe, da vossa fé, temendo que o tentador nos tentasse e o nosso trabalho venha a ser inútil. Vendo, porém, agora Timóteo, vindo, porém, agora Timóteo foi e trouxe notícias para Paulo. Vindo, porém, agora Timóteo para nós e trazendo-nos boas novas da vossa fé e amor, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como nós também a vós. Então, quer dizer, eles estavam desejando ver Paulo, e Paulo se alegrou porque sabia que a fé tinha gerado fruto na fé daquele irmão, e eles tinham crescido na fé e no amor. Glória a Deus. Nosso Deus é poderoso para alicerçar e dar crescimento ao seu povo. Aleluia. E aqui, veja como a palavra boa, uma boa notícia, ela traz vida. Lá em Provérbios, capítulo 12, versículo 25, ele declara: a ansiedade no coração deixa o homem abatido. Quer dizer, quando você está muito ansioso, você está preocupado, você está apreensivo, você está sem muita esperança, você fica abatido. Mas uma boa palavra o alegra. Glória a Deus. Então, uma boa palavra. E Paulo recebeu uma boa palavra, que é a fé dos irmãos e o amor tem crescido. E como eles estavam desejando ver a Paulo, assim como também Paulo ia ver a ele. Então, quão agradável é uma palavra que está no seu tempo. Aleluia. Então, Deus tem consolo e conforto. E as palavras de Deus, elas podem levantar o homem abatido e podem trazer fé, edificação, esperança, fortaleza e segurança. Deus tem esse poder. Amém? Glória a Deus. Então, ano 1 Tessalonicenses, ele continua exortando os irmãos e levando esperança, né? Então ele declara: por essa razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós. Então, Paulo, a princípio estava ansioso, preocupado, sem saber como estava aquele irmão, mas depois ele viu que Deus estava sujeitando aquele povo, porque Paulo e os irmãos continuavam orando. Veja só, meu irmão, como é nós seres humanos, até os apóstolos, homens de Deus, como eles desfalecem na fé e na promessa que Deus declara: pedi e dar-vos batei e abrir-vos buscar e acharei, porque todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca acha, e a quem pedir dá-se-vos né? Então Deus, e a quem bater abrir-vos então Deus, ele dá essa promessa, declara, afirma e nos dá a convicção e a certeza de que ele é fiel para cumprir o que prometeu. Glória a Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Glória a Deus. E ali Paulo, naquela apreensão, naquela aflição e medo que os irmãos estivessem se afastado, ele perdeu um pouco a visão de Deus, porque quando o homem tem visão de Deus, ele ora e ele sabe que Deus vai sujeitar. Glória a Deus. Porque a fé é o firme fundamento, é um fundamento firme das coisas que não se vê, mas se espera. Então Paulo, sabendo que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam, ele devia saber que a fé dele, através da oração, ia fazer com que ele visse cumpridas as promessas e a petição que ele fez diante de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Por essa razão, irmão, ficamos consolados acerca de vós em toda a nossa aflição e necessidade. Então, ele estava aflito e necessitando de notícias dos irmãos, pela vossa fé. Glória a Deus. Porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor. Isso deu vida, renovou a vida de Paulo, renovou o ânimo. E é isso que Deus
Deus faz, irmãos? Quando nós, muitas vezes, passamos por uma tribulação, por uma dificuldade, por uma preocupação e por uma dúvida, quando aquela dúvida, preocupação e incerteza é vencida pela resposta de vitória, nós reanimamos, nós ganhamos vida. Então Paulo diz, porque agora vivemos se está firme no Senhor. Então aquilo trouxe mais vida a Paulo, aquilo trouxe abundância de vida. Jesus veio para isso, para que nós tenhamos vida em abundância. A vida em abundância é fé, é esperança, é segurança, é certeza, é vitória. Glória a Deus. Aleluia. Porque que ação de graças poderemos dar a Deus por vós? Então vejam só que, por que Paulo está dizendo isso? Paulo está dizendo, como eu posso agradecer a Deus por Deus ter sustentado vocês? Vocês são fruto da obra do meu trabalho. Eu evangelizei vocês, eu mostrei o caminho, ensinei o evangelho, e agora vocês estão firmes na fé e no amor. E como eu posso agradecer isso a Deus? Porque que ação de graça poderemos dar a Deus por vós? Quer dizer, Paulo está dizendo, como é que eu posso agradecer a Deus por vocês que são meu galardão, por vocês que vão fazer com que eu seja honrado no céu? Glória a Deus. Então a Bíblia fala que se o fruto não permanece, esse receberá galardão. Glória a Deus. E Paulo está falando, que ação de graça eu posso dar a Deus? Quer dizer assim, Deus sustentou vocês até agora na fé firme e no amor, e na obediência, e na confiança do Evangelho. E como é que eu posso agradecer isso? Ele quer dizer, Paulo dizer, como é que eu posso agradecer o galardão que Deus está me dando? É Deus que está me dando esse galardão. Porque ele, além de confirmar que vocês estão firmes na fé, ele está mostrando que o fruto do meu trabalho está firme, consistente. Isso trouxe vida. Por todo o gozo com quem nos regocijamos por vossa causa diante do nosso Deus. Paulo se alegrou diante de Deus, sabendo que aqueles homens estavam firmes na fé, firmes na promessa do Senhor Jesus. Glória a Deus. E essa palavra, também ela nos traz uma reflexão no Salmo 116, versículo 2. Quando o salmista declara, Paulo fala, como posso dar ação de graça? Não, é 112. É isso mesmo, esse aí mesmo, é 116, versículo 12. É isso mesmo, foi bom. Glória a Deus. Quer dizer que ela está ela estava com discernimento do que eu queria falar. Glória a Deus. É Deus que faz isso. Fala assim, que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Então, o apóstolo Paulo, é como se o apóstolo Paulo fala, como é que eu posso dar graças ao Senhor por isso? Então o salmista diz, como é que eu posso agradecer a Deus pelos benefícios que Ele tem feito? É como se ele disse, Deus foi tão bom comigo que permitiu que eu chegasse aos Tessalonicenses, pregasse a palavra, e eles hoje estivessem firmes no Senhor. Que ação de graça eu posso dar ao Senhor? Então ele disse assim, Deus me deu a oportunidade de pregar eles, e eles se firmarem na fé, e eles serem fruto da minha obra, e serem para mim um galardão. Como posso eu agradecer isso a Deus? Então Deus prepara o homem para a sua obra, confirma, glória a Deus, que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Tomarei o cálice da salvação, glória a Deus. A Bíblia fala, né, que nós temos como âncora da nossa alma a salvação. Glória a Deus. Ele fala, tomarei o cálice da salvação. Então ele toma o cálice da salvação, que é a gratidão, a fé e a esperança, né? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor, glória a Deus. Então é isso que Deus espera de nós tenhamos essa firme certeza e convicção da salvação e da gratidão a Deus, aleluia. Então, continuando no Tessalonicenses, para que nós possamos chegar até o que Paulo falou com os irmãos nessa passagem,
porque agora vivemos se está escrito no Senhor. Porque que ação que nós podemos dar a Deus por vós? Por todo o gozo com que nos recordamos, por vossa causa diante do nosso Deus, orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o nosso hoje e supramos o que falta à nossa fé. Então Paulo queria ir a Deus, irmão, para que com os dons e os talentos da sabedoria que Deus tinha dado a Paulo, Paulo pudesse suprir algo que faltasse à fé daqueles irmãos. Ora, o mesmo nosso Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo encaminha a nossa viagem para nós. Então Paulo confiava que Deus encaminhasse a viagem para ele, porque em Tiago também declara: se vocês intentarem alguma viagem e quiserem fazer algum projeto, não diga eu irei farei isso ou aquilo, mas diga assim: se eu viver e Deus assim quiser, eu farei isso ou aquilo. Então Paulo diz assim: que o Senhor encaminhe a nossa viagem para nós, porque Paulo diz: o mesmo Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo encaminhe. Quer dizer, Paulo disse: eu quero que Deus encaminhe, porque Ele está dentro do propósito da vontade dele, amém? E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também o fazemos para convosco. Glória a Deus. Então Paulo está declarando: o amor que eu tenho por vocês, Deus fez com que ele aumentasse, e também eu quero que o amor de vocês aumente de uns para com os outros. Deus faça crescer o amor de vocês de uns para com os outros e para com todos, não só de uns para com os outros, mas para com todos, para que o amor que pertence a Deus, a Bíblia fala: Deus é amor. Então Deus, ele possui essa essência divina. O amor é uma essência divina, e Deus reparte a cada um conforme a sua vontade o amor, a fé. Então Deus, ele tem o poder sobre todas as virtudes, ele tem o poder sobre o bem. A palavra de Deus fala que ninguém recebe algo se não for Deus que o conceda. Então, seja o bem, seja o mal, e tudo devemos dar graça. Glória a Deus. Para vos confirmar, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Então, Paulo diz que o Senhor faça crescer o vosso amor, para que o vosso amor crescendo, ele venha confirmar nos vossos corações, que vocês sejam também abundantes em santidades, porque esse amor vai também trazer santidade, porque o amor, ele é o vínculo da perfeição. Então fala: para que seja irrepreensível em santidade diante do nosso Deus Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Finalmente, irmão, vos rogamos que exortamos no Senhor, e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeis de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Glória a Deus. Então, quando a gente, irmãos, anda de maneira que agrada a Deus, a gente progride cada vez mais. Então Deus nos faz crescer em amor, em santidade, em fé e em sabedoria. Glória a Deus. Porque vós bem sabeis que mandamento vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, e cada um de vós sabe possui o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Então, entrega os vossos corpos como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, não entregando o vosso corpo para as imundícias e os prazeres que o mundo possa oferecer. Ninguém oprima ou engane seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes foram dissemos e testificamos. Andando sempre com amor, procurando sempre fazer o bem, procurando sempre ser justo, glória a Deus. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Glória a Deus. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Glória a Deus.
Então quem despreza a santidade, o amor, a justiça, está desprezando a Deus. Quanto porém ao amor fraternal, não necessidade de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros. Glória a Deus. Então, Paulo pede que Deus faça com que os irmãos cresçam em amor uns para com os outros, como também em amor para com todos. E ele declara isso aí, que visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Então, que Deus faça que esse amor, né? Porque também já assim fazendo para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamos-vos, porém, aqui ainda nisto aumenteis cada vez mais. Glória a Deus. O amor não quer demais, né? O amor, quanto maior, melhor. Glória a Deus. Procurem viver quietos, tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vos tenho mandado. Porque alguns irmãos andavam absolutamente entrando em casa e se aproveitando para comer na casa de um e de outro. Paulo disse: trabalhar com as vossas próprias mãos para o vosso sustento, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessitem de coisa alguma. Então muitos irmãos, eles querem evangelizar, mas querem tirar algum proveito daquele que estão levando aquela mensagem. E Deus está exaltando ali para que deve-se andar honestamente para os que estão de fora. Não quero falar em um que seja ignorante acerca dos que já dormem, para que não vos enriqueçais como os que demais que não têm esperança. Então, você não deve se preocupar a respeito de quem já morreu. A esperança é para quem está vivo. Quem morreu está na mão de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Porque se queremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus nos tornará a trazer com ele. Então, Deus é quem tem o poder de trazer vida a quem morreu. E a nós que estamos vivos, nos fornecer vida e vida em abundância. Glória a Deus. Dizemos, porém, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vida do Senhor, não precederemos os que dormem. Então, ele está falando a respeito do arrebatamento. Quando Cristo vir, quando a igreja for arrebatada, primeiro os mortos estarão em Cristo e serão levados ao céu. E depois nós que estamos vivos seremos arrebatados e transformados para a glória de Deus. Amém? Deus seja louvado.